Fala pessoal, professor Judenir mais uma vez aqui com vocês com uma nova série do nosso canal. Basicamente a gente vai começar a fazer questões das provas de grandes concursos, vestibulares e outros aí. A gente começa com a prova do Enem, teremos ainda vídeos com relação à prova e questões da SpaceX e a gente vai fazer também algumas questões do PISME aí para ajudar a nossa galera, os nossos alunos, tá legal? Grande abraço, tamo junto, acompanhe os vídeos. Vamos lá então, vamos dar uma olhada como é que a Grécia Antiga apareceu na prova do Enem no ano de 2019 e no ano de 2020. Observa que as questões que eu coloquei aqui ao lado para vocês são as questões de números 79, 83 e 87. Espera aí, calma. De 2019, a gente tem a questão de número 79. Observa que é a prova azul, tá, gente? A questão 83 foi da segunda aplicação aqui no ano de 2020, na verdade, início de 2021, né, gente? Essa loucura que a pandemia tá deixando nossas datas e nossos calendários de provas, né? E a questão 87 foi da primeira aplicação da prova do Enem de 2020. Ai, meu Deus, falei pra caramba, né? Vamos olhar as questões que é para isso que você tá aqui. Vem comigo, olha só. A primeira questão que eu tenho para vocês é a questão de número 79 e acompanha comigo a leitura e a interpretação desse texto que é fundamental para a gente conversar. Diz assim a questão: a soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Acho que é claro, né? Ser cidadão nas cidades-estado gregas era uma questão fundamental, e eles terem todos os direitos políticos, eles governarem a cidade, era um aspecto base da existência da própria cidade-estado. Ele continua: segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres poderia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Vamos lembrar que nem todo mundo que morava na cidade-estado estava dentro do quadro de cidadãos da cidade. Ser residente, ser habitante, ser morador da cidade-estado grega não significa que você era efetivamente um cidadão. É curioso pensar que a proporção de quem era cidadão variava. E variava, por exemplo, em cidades como Esparta, que era uma cidade oligárquica, em que só aqueles que eram os descendentes dos fundadores, os donos de terra da cidade, eram efetivamente cidadãos daquela cidade. Cidadãos soldados, donos de terra, configurando uma minoria absoluta em todos os sentidos. E em função disso, a cidade oligárquica tinha uma menor proporção de cidadãos. Quando a gente olha a democracia ateniense, sabemos que boa parte dos habitantes da cidade também não participava. Mas a proporção de cidadãos em relação à população da cidade era muito maior do que nas cidades chamadas de oligárquicas ou aristocráticas. É isso que ele quer dizer pra gente. Aí completa comigo agora. Enunciado. Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Aqui está indicando para mim, então, qual que é o critério específico para definir naquelas cidades, todas as cidades gregas, então uma visão geral, qual que era o critério utilizado para definir quem era efetivamente cidadão. Ora, se eu penso de um ponto de vista geral, eu tenho que observar aquele critério fundamental e base de todas as cidades gregas. Quem era descendente dos fundadores da cidade era obrigatoriamente cidadão daquela cidade. E nesse processo, acabava que os donos das terras, eles eram os descendentes, os donos das melhores, das maiores terras, eram fundamentalmente descendentes dos fundadores. Era assim nas cidades oligárquicas e entre os cidadãos de uma democracia como a cidade de Atenas, você tinha também aqueles que eram descendentes dos fundadores e, obviamente, donos de terras. Eu estou pensando, então, num ponto em comum a todas as cidades. Continuei lendo agora. Vou de novo na pergunta. Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Letra A, controle da terra. Letra B, liberdade de culto. Letra C, igualdade de gênero. Letra D, exclusão de militares. E letra E, exigência de alfabetização. Se a gente for da letra E voltando para a letra A, você sabe que eu vou fazer isso. Confere comigo a letra E. Exigência de alfabetização não tem sentido algum dentro do contexto da Grécia Antiga. A cidadania não está ancorada no fato de você saber ler e escrever. Letra D.
A exclusão de militares. Ora, isso já exclui a cidade de Esparta e diversas outras cidades gregas, levando em conta que quem defendia as cidades gregas eram os próprios cidadãos. No caso de Esparta, a profissão de todos eles eram militares. A letra D não tem sentido. A letra C fala em igualdade de gênero. Lembra que a Grécia Antiga é uma sociedade patriarcal e mulheres não têm direitos políticos nessa sociedade. Acrescenta a isso o fato de que na letra B fala em liberdade de culto. E estamos falando de um mundo grego, politeísta, em que mesmo que haja semelhanças, a chamada religião grega, ela abarca boa parte das cidades gregas, a ideia de liberdade de culto não está incutida nas questões políticas. E a letra A, controle da terra. Vamos lembrar então que a base de toda a cidadania em todas as cidades gregas está ligada ao fato dos fundadores da cidade e seus descendentes serem cidadãos. E aí, as melhores terras estão ligadas a essas pessoas. A posse das grandes terras, a posse das melhores terras está ligada aos fundadores e seus descendentes. Eles são cidadãos. Em todas as cidades, eles fazem parte do grupo de cidadãos. Resposta certa, letra A, controle da terra. Beleza? Essa foi a questão de número 79 da nossa prova do Enem aí do ano de 2019. Já na prova do Enem do ano de 2020, na segunda aplicação da prova, tivemos a questão de número 83. A questão de número 83 também trata da questão da cidadania. Sempre é bom lembrar, né? O que eles mais costumam perguntar na nossa prova do Enem a respeito da Grécia Antiga é esse ponto da cidadania. Presta atenção na leitura da questão para a gente ver qual é a nossa resposta. Leia comigo. Quando se trata da competência ou de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Em outras palavras, se você não é um especialista em construção ou em arte, você não tem direito de dar conselho. Porém, olha o que ele diz. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale, de outro modo não existiria a cidade. Já deu a entender que Atenas é uma cidade que privilegiava nas questões políticas o debate, privilegiava a discussão, privilegiava o contraditório acima das questões. Aí o que o enunciado coloca pra gente? É um trecho fantástico do Norberto Bobbio, merece elogio sempre, e diz assim o enunciado. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na Antiguidade Clássica tinha como característica fundamental, em outras palavras, de acordo com o texto, a atuação dos cidadãos, a deliberação. Você percebeu que ele usou o verbo ali, ele usou a palavra deliberação, Eu sempre lembro do verbo deliberar, tomar decisões. Significa que ser cidadão em Atenas significa discutir e tomar decisões. E aí, estou enfatizando já de cara qual seria a nossa resposta. Está enfatizando para a gente o fato de que qualquer um que fosse cidadão participava das decisões da cidade de forma direta, debatia, discutia e votava no processo. Lê comigo agora. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na Antiguidade Clássica tinha como característica fundamental, letra A, dedicação altruísta em ações coletivas, letra B, participação direta em fóruns decisórios. Letra C, ativismo humanista em debates públicos. Letra D, discurso formalista em espaços acadêmicos. E letra E, representação igualitária em instâncias parlamentares. A babaquice da questão não está no enunciado no texto. A babaquice da questão está na forma como as respostas foram colocadas, usando termos técnicos misturados para induzir de alguma forma a pessoa ao erro. Olha comigo a letra E. Representação igualitária em instâncias parlamentares. Primeiro que não tem parlamento. Não existe esse tipo de representação na democracia grega. Não é uma democracia representativa, é uma democracia direta. A letra E já está errada. A letra D fala em discurso formalista em espaços acadêmicos. Discurso formal baseado em uma forma predeterminada em espaço acadêmico. Espaço acadêmico é universidade. A discussão lá envolvia qualquer um que fosse cidadão. Não tem sentido nenhum a letra D. Letra C. Ativismo humanista em debates públicos. Ativismo humanista? Isso não tem sentido algum no mundo grego, tá legal? Não tem sentido a expressão, Misturou-se termos para justamente induzir algum tipo de erro. E a letra B? Participação direta em fóruns decisórios. Gente, um fórum decisório, um fórum é um espaço de debate.
Fórum decisório está falando da Assembleia, a Eclésia, a reunião dos cidadãos atenienses que deliberava efetivamente o destino da cidade. Lembra aí que a Assembleia acontecia na Ágora, a praça pública, o espaço físico onde o debate era propiciado. A letra B parece a nossa resposta. Só para conferência, desencargo de consciência, por que está errada a letra A? Dedicação altruísta, uma dedicação com bons motivos, uma dedicação sem interesses por trás em ações coletivas. Não tem sentido algum. É uma discussão política. Os interesses participavam do processo. Não quer dizer que sejam errados, sejam coletivos ou individuais. A letra B é a única que tem a ver com o texto, falando dos grupos de cidadãos debatendo, discutindo e deliberando o destino da cidade. Resposta certa, letra B da questão de número 83. Vamos lá, gente. A terceira questão que temos que conversar é a questão do ano de 2020, da primeira aplicação da prova do Enem, que é a questão de número 87. Lê comigo a questão. Essa é simples, essa é tranquila, tá legal? Jogo fácil, jogo do bom. Lê comigo. Ó, na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Lembra sempre disso, tá, gente? Em prova de vestibular, em prova de concurso, uma pegadinha muito comum é usar as palavras, repito, residente, habitante, morador, e te induzir a acreditar que essas palavras querem dizer cidadão. Não. Efetivamente, o povo de uma cidade grega, ele consiste fundamentalmente dos cidadãos da cidade. As outras pessoas vivem, residem, mas não são consideradas cidadãos pelo governo, né? Pela dinâmica como as cidades gregas funcionavam. Continue lendo. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Fato, né? Só é povo quem fosse descendente dos cidadãos da cidade, quem fosse homem, maior de idade e cumprisse todos os critérios que as cidades estabeleciam. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada, experimentada, pelos gregos atenienses nos séculos IV e V a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. A gente pode classificar como democracia direta pelo fato de que aqueles que eram cidadãos, eles tomavam diretamente as decisões, participavam diretamente de todas as questões relativas ao poder nas cidades. Continue lendo. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu o ou a. Pô, gente, ele está falando comigo então de que o surgimento da democracia, na cidade de Atenas, no caso, configurou ou confirmou, promoveu que forma política? O que está ressaltado no texto como sendo a prática principal dessa forma política? A participação dos cidadãos nas instâncias de decisão. O cidadão é quem decide o destino da cidade. Engraçado, parece exatamente o mesmo tema da questão que foi utilizada na segunda aplicação, a questão de número 83, feita anteriormente. Continue lendo. Letra A, promoveu, letra A competição para escolha de representantes. A democracia grega não é uma democracia representativa, não tem sentido a expressão representante. Letra B, promoveu uma campanha pela revitalização das oligarquias. No mundo grego, as oligarquias seriam formas praticamente opostas das democracias, então a letra B não tem sentido algum. Letra C, promoveu o estabelecimento de mandatos temporários. O nosso modelo de república trabalha com a ideia de mandatos temporários para os nossos governantes. O nosso modelo de república deve-se muito, na sua estrutura, ao modelo da República Romana, que não condiz com o modelo, com o governo da democracia grega. Letra D, promoveu o declínio da sociedade civil organizada. Efetivamente, a organização da sociedade civil ateniense, ela toma um rumo muito mais interessante perante outras cidades gregas quando a gente observa o surgimento da democracia. Letra E, promoveu a participação no exercício do poder. De novo, no mesmo ano, duas questões na primeira aplicação e na segunda aplicação que voltam à questão de o cidadão participa diretamente do poder. O cidadão delibera o destino da cidade. O cidadão vive numa democracia direta. Resposta certa, a letra E da questão de número 87. Valeu pela atenção, pessoal. Grande beijo, grande abraço. Bons estudos, pessoas!